Bem-vindos a mais uma transmissão da Sport TV e de facto vale a pena continuar por aqui para assistirmos a mais um jogo desta oitava jornada da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, zona sul-americana, em Asunción, num estádio que está praticamente cheio. Estamos a muito pouco tempo do início deste encontro que vai opor as seleções do Paraguai e da Venezuela. O Paraguai, a quem bastará, por exemplo, um empate para manter desde já a posição que tem na posições que dá acesso automático à fase final do Campeonato do Mundo. Portanto, o Paraguai tem aqui um jogo importantíssimo, crucial. Até porque se vencer o Paraguai, entretanto, volta a encostar às equipas que vão nos primeiros lugares deste grupo de apuramento, que são o Brasil e a Argentina. O Brasil que reocupou, depois da vitória que há pouco vimos diante da Bolívia, reocupou o primeiro lugar que provisoriamente tinha perdido para a Argentina. O Brasil nesta altura tem 16 pontos, a Argentina 15. Logo a seguir temos o Chile e o Paraguai, para já com menos um jogo. O Chile também ainda há de jogar com a Colômbia, o jogo que vai fechar esta oitava jornada desta fase de apuramento para o Campeonato Mundial 2002. O Paraguai terá então aqui esta prova de fogo diante da Venezuela. A Venezuela, que de facto não é uma das seleções históricas destas fases de apuramento, porque pela primeira vez a Venezuela está a fazer um campeonato sensacional, acima daquilo que eram todas as expectativas. A Venezuela tem 10 pontos, tem um ponto ou menos que o Paraguai e o Chile, e portanto, se por acaso a Venezuela acabar por vencer este jogo, e esta é uma hipótese, em função até daquilo que tem sido o seu percurso notavelmente regular para já nestas primeiras 7 jornadas, se porventura a Venezuela vencer este jogo, a Venezuela ultrapassa desde logo o Paraguai e fixa-se pelo menos na quarta posição. Depois podendo eventualmente ascender ao terceiro lugar, mas disso dependendo também o resultado do Chile, que vai receber em casa a Colômbia. Portanto, estão a ver, o cenário é este, são duas equipas que estão mesmo coladas na classificação. Há apenas um insignificante ponto que as distancia na classificação, e são duas seleções que lutam ainda por um lugar, por um dos lugares que certamente dará acesso automático ao Campeonato do Mundo. Se porventura o não conseguirem, pelo menos a quinta posição, porque a quinta posição ainda dá também acesso a um play-off com uma das seleções que sobram da Oceania, para então aí se poder eventualmente apurar para o Campeonato do Mundo. Vamos à constituição das equipas. A equipa do Paraguai, que acabou por resolver uma situação de alguma delicadeza, mesmo disciplinar, acabou por resolvê-la o selecionador Aníbal Ruiz com a inclusão de 3 avançados de início. Eu explico. Santa Cruz e Cardoso, esses são inamovíveis nesta seleção do Paraguai, embora José Cardoso, o melhor goleador da seleção do Paraguai de toda a história e também um dos melhores goleadores desta fase de apuramento, um dos melhores marcadores desta fase de apuramento, estivesse em dúvida, esteve lesionado praticamente até ao dia do jogo, conseguiu recuperar. José Cardoso para já vai ser incluído neste 11 inicial ao lado de Santa Cruz e Nelson Cuevas. Nelson Cuevas, então aqui é que entra a polémica e a controvérsia. É que Nelson Cuevas, podendo jogar, José Cardoso é normalmente suplente daquele que é sem dúvida o melhor avançado paraguaio. Nelson Cuevas, que aparentemente está num grande momento de forma, o avançado do River Plate, ao ponto de, por exemplo, um dos jogadores históricos da seleção do Paraguai, perdão. E então, para já o início da partida, mas contando o resto da história muito rapidamente, ele acabou mesmo por lançar um repto quase muito ácido ao selecionador paraguaio, dizendo que se Nelson Cuevas não jogasse, só havia 2 hipóteses: ou o selecionador era burro ou então não percebia nada de futebol. Nelson Cuevas está a jogar, portanto supõe-se que não seja nem uma coisa nem outra. Aliás, não precisaria sequer de fazer incluir Nelson Cuevas, o avançado do River Plate, na equipa inicial, para que se tivesse a certeza disso, até porque estamos em presença de uma figura histórica,
o selecionador paraguaio Richard Paes Monzon, aliás, perdão, Aníbal Ruiz Leites, assim é que está. Foi um grande jogador, jogou no Danúbio, no Uruguai, também num outro clube do Uruguai, no Wanderers, no Miramar Misiones. Aliás, ele, mesmo sendo paraguaio, acabou por ser... Aliás, ele é uruguaio e por isso mesmo fez quase toda a sua carreira de jogador de futebol justamente no seu país natal. Também jogou na Venezuela, no Equador, no Peru, na Costa Rica. Bom, e como treinador então é um andarilho, já palmilhou grande parte da América Latina, treinando equipas dos mais diversos países. Início da partida em Asunción, Paraguai-Venezuela. O Paraguai que joga com Villar na baliza, Sarabia, Cáceres, Gamarra, da Silva, Gavilán, Enciso, Paredes, Santa Cruz, Cardoso e Cuevas. Estão aqui muitos jogadores importantes e que jogam em grandes clubes do futebol europeu. Do lado da Venezuela, Angelucci na baliza, número 2 Valenilha, número 3 Rey, depois número 6 Siqueiro, número 17 Rojas, número 7 Castellín, número 11 Paes, número 14 Jiménez, número 10 Urdaneta, número 8 Luís Vera e número 18 Arango. Atenção a este Arango, jogador do Mallorca, e atenção também a este primeiro ataque do Paraguai com relativo perigo para a baliza da Venezuela. Quanto a Arango, vale a pena dizer que é também um jogador em grande destaque nesta seleção venezuelana, pelo simples motivo de ser também, com 11 golos marcados, o melhor marcador de toda a história do futebol venezuelano. Tem 44 jogos na seleção, agora 45. Com este é o 45º jogo na seleção. Rojas, Valenilha, o corte da Silva, é o defesa esquerdo desta seleção do Paraguai. Vamos então ver de que forma é que se vai comportar a seleção venezuelana, porque quanto ao Paraguai, a expectativa é de que consiga vencer este jogo, a expectativa é de que volte a reaproximar-se dos primeiros lugares desta fase de qualificação, desta fase de apuramento da zona sul-americana para o Campeonato do Mundo, a fase final do Campeonato do Mundo a decorrer em 2006 na Alemanha. Esta é, portanto, desde logo a grande expectativa, saber de que forma é que esta seleção da Venezuela consegue ou não mostrar um futebol consistente e, sobretudo, mostrar que o que está para trás, nas últimas 7 jornadas, ou nas primeiras 7 jornadas, melhor dizendo, não foi obra do acaso e que a seleção da Venezuela vai continuar a manter este ritmo. Atenção, cruzamento, belíssimo cruzamento, seria para Roque Santa Cruz, não, para Cardoso, cá está, já lhe falamos de José Cardoso, mas também lhe posso dizer sobre José Cardoso, ele que é, portanto, o melhor marcador da história do futebol e da seleção do Paraguai. Sempre lhe posso dizer que é, portanto, um histórico. Este é da Silva, é um histórico da seleção do Paraguai e, portanto, um jogador muito importante. Falta claríssima cometida por Valenilha sobre Enciso. Aliás, Cuevas, aí está, Roberto Cuevas, tanto se falou dele, de Nelson Cuevas. Quanto a José Cardoso, este é o 71º jogo pela seleção principal do Paraguai. Ele tem 21 golos marcados nesta fase de qualificação, já marcou 5, está agora a 2 golos daquele que é o melhor marcador, Ronaldo, da seleção do Brasil. Estão esgotados os primeiros 5 minutos da partida no Paraguai, em Asunción, 0-0, a seleção local a defrontar a Venezuela, a 8ª jornada da fase de apuramento para o Mundial 2006, a decorrer na Alemanha. A falta cometida sobre Arango, jogador do Mallorca. 11 golos marcados, é também uma figura incontornável desta seleção venezuelana, é a sua grande estrela, Arango. É um esquerdino, mas que ainda assim marca com alguma regularidade, sobretudo na seleção do Paraguai, nem tanto no clube espanhol, no Mallorca.
A falta agora assinalada a da Silva, cometida sobre Paes, Ricardo Paes. Este é Arango. Joga numa posição, seleção daquela que lhe é atribuída normalmente na equipa do Mallorca. Arango no Mallorca, digamos que é um jogador que tem alguma preponderância na fase de construção do jogo da equipa espanhola, mas não tanta como aquela que lhe é destinada pelo selecionador venezuelano. Aqui sim, Arango situa-se muito próximo do jogador que assegura praticamente a última fase de construção do jogo da equipa. Atenção ao Paraguai, pode fazer o primeiro golo e é o remate de Paredes, Carlos Paredes, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, agora joga no campeonato italiano. Agora, é como quem diz, já pelo menos há 2 anos consecutivos no campeonato italiano. Carlos Paredes, um remate de meia distância, digamos que a causar ali uma situação de algum sobressalto para a baliza de Angelucci. Foi uma perdida de bola de Cícero. Vejamos aqui muita cerimónia do defesa venezuelano. Depois, quando quis fazer o passe, já estava demasiado pressionado pelo avançado paraguaio. Na circunstância era Nelson Cuevas. E está uma vez mais o Paraguai a entrar muito bem no jogo. O Paraguai, a defesa da Venezuela a defender-se como pode, nem sempre com muito acerto. Cícero uma vez mais em ação, agora a ceder o pontapé de canto. Primeiros minutos então de alguma pressão da seleção do Paraguai. Cá está, sistematicamente filmado também pelas câmaras e também seguido pela realização, Nelson Cuevas. Aí está o pontapé de canto e um primeiro desvio, sem que daí resultasse o primeiro desvio de Carlos Gamarra. Um segundo toque na bola me pareceu também de José Cardoso, mas em nenhuma das ocasiões a seleção do Paraguai conseguiu então chegar ao desejado golo. O primeiro golo seria o primeiro da partida. Estamos ainda numa fase inicial, mas também já se percebeu que o Paraguai está já muito claramente a conseguir já uma certa supremacia de jogo e sobretudo a chegar com alguma regularidade e com perigo à baliza da Venezuela. Arango, bem jogado agora pela Venezuela, depois falhou a combinação entre Arango e Paes. Este é o 4º jogo que a Sport TV transmite neste fim de semana, 4º jogo desta 8ª jornada da fase de apuramento da zona sul-americana para o Campeonato do Mundo 2006. Apenas para recordar os resultados, o Peru a perder em casa com a Argentina por 3-1, o Brasil a vencer em casa pelo mesmo resultado a seleção da Bolívia, o Uruguai com grande dificuldade também venceu em casa o Equador por 1-0 e vamos ver de que forma é que termina este jogo. A jornada depois fica completa com o jogo entre as seleções do Chile e da Colômbia. Cáceres. Sarabia. Pedro Sarabia. Cruzamento de Gavilán. Alguma indefinição. Paes, depois o cabeceamento de Cardoso. Paredes, da Silva. De novo Carlos Paredes. Ele é um dos médios defensivos desta seleção paraguaia. O outro é Enciso. São 2 jogadores que jogam há muitos anos juntos nesta seleção do Paraguai. Grande atrapalhação, muito maior daquela que certamente o seu treinador desejaria em jogadas deste tipo, aquela que se tem visto em ocasiões já muito frequentes nestes primeiros 10 minutos da partida, na defesa da Venezuela. Da Silva, está a jogar bem a seleção do Paraguai. Paulo da Silva no cruzamento. O corte de Castellín. Bola para Angelucci. Esgotados que estão os primeiros 10 minutos do encontro, pode então dizer-se que de facto a seleção do Paraguai para já predomina no jogo. Também outra coisa não seria porventura de esperar, a seleção do Paraguai joga em casa, a seleção do Paraguai tem certamente melhores jogadores do que a Venezuela.
E também alguma coisa se passa com os jogadores mais recuados desta seleção venezuelana nestes primeiros minutos da partida, já que em 2 ou 3 situações já foi possível verificar uma atrapalhação incomum, uma atrapalhação enorme nos seus jogadores e de que resultaram jogadas de relativo perigo para a baliza de Angelucci. Santa Cruz. Aí está o jogador do Bayern de Munique, Santa Cruz, bem jogado, e depois a falta. Fica lesionado Roque Santa Cruz, a falta cometida por Jiménez. É uma falta, pode dizer-se, com alguma dureza. É uma entrada ríspida de Jiménez, Leopoldo Jiménez. Primeiro consegue Santa Cruz, bom, e não é Jiménez o seu dono, aquele pontapé em Roque Santa Cruz é dado por Cícero. É um jogador que se tem destacado pelos piores motivos neste início de encontro. O defesa central venezuelano, de facto, com um início de jogo paupérrimo, com 2 ou 3 intervenções de fraco gabarito. Está lesionado, seriamente lesionado, porventura. Roque Santa Cruz. Não me espantaria, até porque de facto o pontapé foi dado com alguma violência em Santa Cruz e por isso as evidentes dificuldades do jogador em recuperar. Roque Santa Cruz, certamente um jogador de crucial importância em toda a estruturação tática idealizada pelo selecionador paraguaio, não para este jogo, mas para esta fase de apuramento, porque é um jogador muito importante na seleção do Paraguai. Não tanto na equipa do Bayern de Munique, onde de facto tem uma utilização intermitente. Revemos a jogada e revemos este pontapé, porque é violentíssimo. É um pontapé de Cícero em Roque Santa Cruz, de facto. É o tipo de pontapé que parte toda a louça, parte a louça toda, e até que ponto é que deixou ou causou estragos, porventura, insanáveis para este jogo, estragos físicos em Roque Santa Cruz, é o que está por saber. Vamos para a marcação deste livro. Gavilán, Diego Gavilán. Ainda a insistir o Paraguai. E a resolver finalmente o problema para a Venezuela, o seu guarda-redes Angelucci. Paes, pressionado por Enciso. Não, Carlos Gamarra. Ainda Castellín, esteve em dúvida Castellín também. Arango. Cortou bem Enciso. Não, Gavilán. Tentava depois a colocação de bola em Nelson Cuevas. Não sei se esta ovação é mesmo para a recuperação e para a reentrada em campo de Roque Santa Cruz. Uma ovação que se percebeu, uniu quase todo o estádio em torno dessa evidente recuperação do jogador e depois da sua reentrada em campo. Aclamação geral dos adeptos paraguaios, para quem Roque Santa Cruz é de facto um dos jogadores mais importantes da seleção. Arango. Bem jogado por Arango, depois Paes não consegue ultrapassar a defesa do Paraguai, este é Gamarra. Carlos Paredes para Justo Villar, é o guarda-redes do Newell's Old Boys, joga portanto na Argentina. É aliás também uma situação típica nestes jogadores do Paraguai, nos melhores jogadores do Paraguai, ou jogam na Europa, nos melhores clubes da Europa, alguns deles, Gamarra no Inter de Milão, Santa Cruz no Bayern de Munique, são por isso exemplos ilustrativos do que acabo de dizer, mas depois alguns também jogam nos melhores clubes, não só da América do Sul, mas também da América Central. Há aqui jogadores que jogam no México, no campeonato mexicano, que é um campeonato onde, de facto, pelos vistos, corre bastante dinheiro, escorre o dinheiro. É um campeonato que paga muito bem aos jogadores e por isso mesmo é um campeonato que consegue atrair alguns bons jogadores de países onde o futebol é, se calhar, mais barato.
como é o caso do Paraguai. E também o campeonato argentino, que encontra em países como o Uruguai e o Paraguai e outros da América do Sul, amplo campo de recrutamento. Aí está Arango a colocar a bola em Urdaneta. Não. Este é Castellín, Rafael Castellín. Muito pressionado por Cáceres. Paes, Arango. Aí está agora a Venezuela a responder então a um primeiro início, a um primeiro período de jogo de claríssima supremacia da equipa do Paraguai. As coisas estão agora, nesta altura, mais divididas. Leo Jiménez, a fazer falta sobre Nelson Cuevas. O jogo está difícil nesta fase inicial para o árbitro, porque está um bocadinho faltoso, sobretudo os jogadores da Venezuela. Da Silva. Cuevas. Agora Enciso. Sarabia. Cáceres, jogador do Nantes, de França. Tentava colocar a bola em Cardoso. Este é o selecionador do Paraguai, Aníbal Ruiz Leites. Com a seleção do Paraguai, ele tem 59 jogos. Este é, portanto, o 60º jogo como selecionador. Tem 22 vitórias, 17 empates e 20 derrotas. Num total de 62 golos marcados e 59 sofridos. É pelo menos um registro equilibrado, sem ser impressionante. Mostra também aquilo que é a verdadeira escala do futebol paraguaio e desta seleção do Paraguai. Uma seleção, ainda assim, que nos últimos anos, largos anos, pode dizer-se, atenção, bem jogado, mas depois o cruzamento acaba por sair desenquadrado do posicionamento de outros dois jogadores do Paraguai na grande área da Venezuela. Mas isto para dizer que, de facto, o Paraguai é uma equipa de média expressão do futebol sul-americano, mas com algumas presenças regulares nos últimos anos em fases finais do Campeonato do Mundo. Paes. Valenilha. Rei. Joga no campo todo agora a equipa da Venezuela. Rojas, já há alguns minutos. Arango. Sarabia. E a falta assinalada a Castellín. Rafael Castellín foi no engodo, porque de facto era exatamente aquele tipo de contacto que o jogador do Paraguai esperava que acontecesse. Vejamos, o estádio é magnífico, o estádio é de facto de uma imponência brutal, está praticamente cheio em Asunción. Paredes, Enciso. Sarabia. Este é Cáceres. Bola para Carlos Paredes. Cardoso. Bem jogado, fora de jogo. Fora de jogo, entretanto, assinalado ao avançado do Paraguai. Mas, entretanto, o Paraguai também já recuperou a bola. Carlos Paredes. Para da Silva. Santa Cruz. Roque Santa Cruz. Está evidentemente recuperado. Santa Cruz. Valenilha. E, entretanto, também Carlos Paredes
a subtrair à seleção da Venezuela a possibilidade de um iminente contra-ataque, mas que acabou por não surgir, por ação muito rápida, a ação relâmpago de Carlos Paredes no meio-campo. É de facto um belíssimo batedor de meio-campo, Carlos Paredes, ao lado de Enciso, porque é um outro jogador também com grande capacidade para sugar o jogo ofensivo das equipas adversárias. Aí está, Paredes. Nelson Cuevas. Bem jogado por Nelson Cuevas. Entrada de Cardoso. José Cardoso. O cruzamento. E depois, finalmente, e uma vez mais, sem grande jeito, sem grande perícia, o defesa central Siqueiro, da Venezuela. Atenção a esta possibilidade de ataque, mas que Carlos Gamarra resolve à sua maneira, com classe, de forma muito serena. Aliás, é a imagem de marca deste defesa central, Carlos Gamarra. Luís Vera. Castellín. O corte de Cáceres. Carlos Paredes. Estamos a meio da primeira parte. 0 para o Paraguai, 0 para a Venezuela. Já estamos numa fase do jogo em que, de facto, as equipas apresentam-se e, pelo menos, se dispõem em campo de forma equilibrada. Mais harmonioso ainda o futebol da equipa do Paraguai, mas que já perdeu alguma expressão ofensiva nos últimos minutos, a partir do momento em que, de facto, a equipa da Venezuela conseguiu colocar algum equilíbrio em jogo e conseguiu, sobretudo, passar a jogar no campo todo. Esticou o seu jogo um bocadinho, depois de uma primeira fase em que pareceu um bocadinho também aturdida pela entrada intempestiva no jogo da equipa do Paraguai. Mesmo a sua defesa estremeceu em 2 ou 3 ocasiões, mas parece que esse período terá passado e o jogo agora está claramente equilibrado. Santa Cruz. Carlos Paredes. Gavilán. Não, Sarabia. Gavilán. Sarabia. Cardoso. O corte de Valenilha. Duela. Paes. E arranca bem Paes. Tentava depois colocar a bola em Urdaneta. A falta cometida sobre Paes, me parece. E por Enciso. Nem mais. Paes. É o chamado tackle duplo. É que não chega um. Foram logo os 2 jogadores, os 2 defesas paraguaios. Os 2 a entrarem em rota de colisão com o jogador venezuelano. E a agarrar com segurança Justo Villar. É um bom guarda-redes, um dos bons guarda-redes sul-americanos da atualidade. Justo Villar, titular absoluto desta seleção paraguaia e joga numa das boas equipas do campeonato argentino. Atenção, José Cardoso, a meio do caminho, desequilibrou-se. Assim pareceu o defesa venezuelano. Arango. Luís Vera. Jiménez. No passe para Valenilha. Luís Vera. Paes. Sem posicionamento muito fixo no ataque. Aliás, o mesmo se verifica com Arango, também Valenilha. Jogadores do ataque desta seleção da Venezuela, mas sem posições muito rígidas, muito fixas e para já assobios.
assobios não só também a este futebol pastoso da seleção venezuelana, que tenta, de certa forma, anestesiar o adversário, mas também à falta de um certo empenhamento dos jogadores do Paraguai em procurar a bola. Portanto, a Venezuela consegue e vai conseguindo trocar a bola, pelo menos enquanto a seleção do Paraguai também não fizeram uma mais empenhada e mais ordenada e sobretudo mais em cima da defesa da Venezuela. Está a equipa do Paraguai a defender muito atrás, o que vai permitindo à seleção da Venezuela ir trocando constantemente a bola, a velocidade muito moderada, mais do que isso até. Está um jogador, entretanto, Paraguai, uma vez mais lesionado. O ambiente, assim como o jogo, está também morno, depois desta entrada de Rojas. Ficou neste estado Nelson Cuevas. Mas é um ambiente morno num jogo que agora também, muito rapidamente, depois de uns primeiros minutos atrevidos, de uns primeiros minutos fortes da seleção do Paraguai, de um jogo que muito rapidamente também adormeceu. E praticamente a seleção da Venezuela agora vai planando em campo a uma distância, a uma velocidade quase de cruzeiro, perante o olhar adormecido, anestesiado dos jogadores do Paraguai. Eu recordo que estamos a falar e estamos a ver duas seleções, se não são de topo, não são do futebol sul-americano, mas são duas seleções que ocupam nesta altura lugares e posições que podem vir a dar acesso à fase final do Campeonato do Mundo. Da Silva. Jiménez. Rojas. Jiménez. Rojas. Mau passe, péssimo aliás, aproveitado imediatamente por Nelson Cuevas. Reagrupa-se entretanto a defesa da Venezuela. Cruzamento de Carlos Paredes, ainda assim desaproveitado pelos avançados paraguaios. Na ocasião, Roque Santa Cruz. Nunca a Venezuela esteve de facto tão perto dos lugares que darão acesso à fase final do Campeonato do Mundo. Nunca a Venezuela esteve tão perto pontualmente dos primeiros classificados deste torneio de apuramento sul-americano para um Campeonato do Mundo. E agora um bom remate. É um bom remate, é uma sacudidela no jogo, dado por Urdaneta, Gabriel Urdaneta, a uma distância ainda considerável da baliza do Paraguai. Cá está o número 10, Urdaneta. Fica o aviso venezuelano à seleção do Paraguai, que inexplicavelmente adormeceu depois de 5 ou 10 minutos de bom futebol. Livre, entretanto marcado, bola a sobrar para Da Silva, atenção, jogada de perigo para o Paraguai e a bola chutada mesmo contra o corpo de Angelucci. A bola não passa o guarda-redes venezuelano. O remate é violento, mas de facto levava à direção do guarda-redes. 30 minutos de jogo, primeira meia hora já entretanto gasta em Asunción. Vejamos aqui o remate. É, no entanto, uma situação de perigo. O remate é de Nelson Cuevas. Jogador de quem diz a sua mãe. Aliás, são abundantes as declarações da mãe de Nelson Cuevas sobre não só sobre o estilo
o perfil do seu filho a jogar a bola, mas como até comentários assíduos sobre futebol e sobre a seleção do Paraguai. Mas diz a mãe de Nelson Cuevas que é um jogador que por si só pode decidir um jogo e que está num grande momento de forma. Agora, sobre a sua utilização na seleção do Paraguai, não se quis pronunciar. Atenção, Arango. Mas é uma senhora normalmente expedita nos comentários sobre futebol e no que diz, e mesmo sobre a seleção paraguaia, e deve ter conhecimentos aprofundados sobre a matéria, porque caso contrário não seria também tão escutada pelos média e pelos meios de comunicação social paraguaios, que de facto, pelos vistos, respeitam bastante a opinião da mãe de Nelson Cuevas, ele que é habitualmente suplente na seleção do Paraguai. Ainda assim ficou conhecido pelo golo que marcou e que valeu o apuramento do Paraguai na fase final do Campeonato do Mundo em 2002 para os oitavos de final. A falta cometida por José Cardoso. Não sei até que ponto é que a utilização de 3 avançados, e que são normalmente nos seus clubes avançados, tipicamente avançados centro, não sei até que ponto é que a utilização em simultâneo destes 3 jogadores para eventualmente também acabar com a controvérsia sobre a utilização de um ou de outro, mas não sei em que medida é que isso porventura estará a estragar toda a harmonia atacante da equipa, que durou 5 minutos, e durou 5 minutos não tanto se calhar por efeito de um jogo ofensivo da seleção do Paraguai, do seleção do Paraguai muito ordenado, mas mais até por um certo atordoamento inicial da defesa venezuelana, que deu de facto, esbanjou ali algumas facilidades. Aqui um bom pontapé de José Manuel Rey. O corte de Da Silva. Ainda a Venezuela. Bola para Santa Cruz. Sai ao caminho Rey. Aliás, Valenilha. Também Luís Vera. E finalmente a falta cometida então por Rey. O mesmo que há pouco atirou deste modo à baliza do Paraguai, uma bola bem defendida por Justo Villar. Sarabia, Gavilan, Carlos Gamarra. Está demasiado afunilado o jogo da seleção do Paraguai. Sarabia, Da Silva. É agarrado por Valenilha, Luís Valenilha. Estamos quase a entrar nos últimos 10 minutos da primeira parte em Asunción. O Paraguai continua empatado em casa com a Venezuela, 0-0, jogo da 8ª jornada desta fase de apuramento para o Campeonato do Mundo 2006, zona sul-americana. O Paraguai, que tem 6 presenças na fase final de Campeonatos do Mundo. Aliás, o Paraguai foi uma das seleções que esteve justamente no primeiro campeonato disputado no Uruguai. Nessa altura, o Paraguai foi uma das seleções convidadas para participar nesse torneio. Nas 2 edições seguintes, o Paraguai não esteve sequer presente nas fases finais,
por dificuldades económicas da Federação Paraguaia. Só então, mesmo nos últimos anos e nas últimas décadas, é que a seleção do Paraguai se tornou uma presença mais ou menos regular nas fases finais de campeonatos do mundo. Por exemplo, o campeonato esteve nos campeonatos do mundo de 1990 em Itália, 1998 em França e muito mais recentemente, agora em 2002, no Campeonato do Mundo organizado conjuntamente pela Coreia do Sul e pelo Japão. E o curioso é verificar que em todas essas edições do Campeonato do Mundo, o Paraguai passou sempre à segunda fase, depois de uma boa participação na fase de grupos, digamos que nessas fases finais de campeonatos do mundo. O Paraguai, que tem um histórico importante nos jogos com a Venezuela, sobretudo nos jogos correspondentes às fases de qualificação para os campeonatos do mundo. 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota, 10 golos marcados, 3 sofridos. O corte de Siqueiro. Mas atenção, porque o último jogo entre estas duas seleções ocorreu em 2001, na fase de apuramento para o campeonato de 2002, e em San Cristóbal, na Venezuela, o resultado foi de 3-1 para a equipa local, para a seleção local. Mas ainda assim, não seria por esse resultado que o Paraguai deixaria de estar na fase final do campeonato do mundo. Ficou em quarto lugar na fase de apuramento e, portanto, ocupou a última das posições que davam acesso automático à fase final do campeonato mundial 2002. Santa Cruz não passa por Rojas e não passa porque, no entendimento do árbitro assistente, o jogador venezuelano acabou mesmo por empurrar Roque Santa Cruz para lá da linha lateral. Daí a indicação imediata de que o jogador de defesa venezuelano fez falta sobre Santa Cruz e por isso mesmo este livre para ser apontado por Gavilán, talvez. O alvoroço do costume na grande área da Venezuela, e percebe-se agora porquê. Parece que estava a prever dificuldades para a sua baliza o cabeceamento de Carlos Gamarra, que só não consegue o enquadramento perfeito com a baliza da Venezuela, porque, apesar de tudo, Carlos Gamarra faz o cabeceamento em condições quase de ampla liberdade. Chegou tarde Valenilha à marcação, ao defesa central paraguaio, lançamento para a Venezuela. Ter-se-á enganado o árbitro, porque me parece que o defesa paraguaio não se enganou, corrigiu mais tarde então a sua primeira decisão. Lançamento para o Paraguai. Agora Castanilha, aliás, Castellino. Da Silva. Santa Cruz, aliás, José Cardoso sai ao caminho, Valenilha, Carlos Paredes. ...40 minutos da primeira parte, Paraguai 0, Venezuela 0. Urdaneta. Atenção ao passo para Paes. Rojas. Valenilha.
muita liberdade para Castellín. Atenção, Castellín e a bola finalmente a chegar aos braços de Villar. Contra-ataque. Cuevas. Cortou Rei. Rei e senhor desta última jogada de ataque da seleção do Paraguai. Paes. Gamarra. Paredes. Vai ter certamente grandes dificuldades a seleção do Paraguai em conseguir marcar um gol se persistir, sobretudo nesta forma de jogar e sobretudo nesta forma de colocar os jogadores de ataque praticamente entregues a si próprios, a uma distância enorme do resto da equipa. Nem Gavilán nem Silva têm conseguido pelos flancos construir volume de jogo para os três avançados que em simultâneo estão a jogar desde o início na seleção do Paraguai. Os dois médios utilizados, e que são Paredes e Enciso, são dois médios defensivos, são dois médios de facto muito bons naquilo que é a sua especialidade, e que é defender e filtrar todo o jogo defensivo da equipa. Mas depois quem é que faz a acoplagem, digamos que do meio campo ao ataque? Para já ninguém. O Paraguai joga com a equipa de facto muito longa, utiliza um campo, a equipa está muito estendida, não está bem estendida, está muito estendida no campo, porque há uns bons 50 metros a separar os atacantes dos jogadores mais recuados. Ainda assim, Cardoso, aliás Santa Cruz, numa situação de algum perigo para a baliza venezuelana. Ficaram os dois jogadores lesionados, o que é certo. Rojas, defesa venezuelano, e também Santa Cruz. Já estamos perto do intervalo e seguramente que o árbitro não deixará de conceder aqui alguns minutos de compensação, até porque o jogo esteve parado para uma primeira assistência a Roque Santa Cruz. Agora está parado para que novamente dois jogadores, agora em simultâneo, um de cada seleção, possa também receber tratamento médico, depois de uma jogada em que participaram estes dois jogadores que se encontram momentaneamente lesionados, Santa Cruz e também é Rojas ou Rei? Não, é Rojas, jogador venezuelano. Já não falta muito para que então se atinjam os primeiros 45 minutos de jogo e momentaneamente vamos ter as equipas a jogar 10 contra 10, enquanto dos dois lados se tentam recuperar afanosamente os dois jogadores. Angelucci. Da Silva. E esta é uma jogada em que é difícil perceber onde é que começa e acaba a responsabilidade de cada um dos jogadores, porque de facto, se é verdade que o jogador da Venezuela, e que acaba por ver o cartão amarelo, Gabriel Urdaneta, levanta demasiado o pé, também não deixa de ser verdade que o jogador do Paraguai baixa demasiado a cabeça. E portanto temos aqui que nesta conjugação de situações se tornou inevitável esta jogada, que não deixa de pôr, no entanto, em risco de certo modo a integridade física do jogador paraguaio Silva, mas que ainda assim recuperou imediatamente daquele choque. Castellín.
Silva. Nelson Cuevas. Não sei se entretanto já repararam, mas estamos praticamente com 1 minuto para além dos 45. 0 para o Paraguai, 0 para a Venezuela. Da Silva. Gavilán. Não, Nelson Cuevas não passa por Luís Vera. Valenilha. Depois o pontapé de Rei. Carlos Gamarra. Rojas já está em campo. Não sei se o mesmo sucede com o Roque Santa Cruz. Parece-me que sim também. Urdaneta. Atenção a Urdaneta, já há pouco se percebeu que é um jogador que tem aparentemente uma boa meia distância. Não aconteceu o mesmo agora, mas o primeiro remate de há pouco não deixa de ser um aviso sério para a defesa do Paraguai, que em certos momentos parece que para e parece que mumifica à espera daquilo que os jogadores mais adiantados da seleção venezuelana vão fazer. Arango. Do lado esquerdo, a desmarcação de Paes. Aí está, o passe para Paes. Jiménez. Paes. Ainda Jiménez. O jogo está completamente controlado pela seleção da Venezuela. Paredes. Carlos Paredes para o corte de Rei. Valenilha. Arango. Paes. E agora sim, final da primeira parte. 0 para o Paraguai, 0 para a Venezuela. E não está fácil prever o que é que pode vir a suceder na segunda parte, porque é certo, nos primeiros 5 minutos o Paraguai entrou muito forte, conseguiu criar ali 2 ou 3 situações de grande embaraço defensivo para... Espreitamos uma vez mais imagens que nos chegam de Asunción, onde decorre este encontro da fase de apuramento para o Mundial 2006, zona sul-americana, entre as seleções do Paraguai e da Venezuela. Ao intervalo o resultado é de 0-0. E enquanto decorria o intervalo estive de facto a ver aqui algumas imagens, um flashback muito sintético daquilo que de essencial aconteceu na primeira parte, e de facto quase que não aconteceu nada. Muito pouca coisa aconteceu de significativo na primeira parte. A seleção do Paraguai já vimos, já está em campo, e não me apercebi assim de imediato de qualquer alteração que tivesse ocorrido ao intervalo. Este é Rei, é um dos jogadores da seleção da Venezuela. Rei também um dos jogadores também mais internacionais. Este é o 63º jogo de José Manuel Rey pela seleção principal da Venezuela. É mesmo o segundo jogador mais internacional da história da seleção da Venezuela. O primeiro é Gabriel Urdaneta, o número 10, tem 8 golos marcados em 67 jogos e meio, contando com este. 67 jogos e meio, 8 golos marcados por Urdaneta. É também um dos segundos melhores marcadores de sempre da seleção da Venezuela, atrás então de Juan Naranjo, tem 11 golos, mas esse tem apenas 44 jogos, vá lá, utilizando o mesmo critério contabilístico, 44 jogos e meio. Parece que está difícil. Não está. Afinal, início da segunda parte em Asunción, o Paraguai empatado com a Venezuela 0-0. Vamos ver o que é que nos traz esta segunda parte e, sobretudo, vamos ver se há golos. Isso é que era importante. Nelson Cuevas, pontapé de baliza para a Venezuela. Já fizemos referência, de facto, a essa situação controversa da utilização em simultâneo dos 3 avançados, ou seja, o selecionador paraguaio aparentemente cedeu a eventuais pressões que tenham sido exercidas sobre ele
ou pressões que de facto vieram a expor publicamente algumas divergências que têm afetado o rendimento, divergências internas que têm afetado o rendimento da equipa. Atenção, jogada de grande perigo do ataque da Venezuela. É uma jogada de Rojas, mas que depois não é aproveitada por um seu companheiro de equipa. Na circunstância, Castellín. Há, portanto, divisões internas na seleção do Paraguai e que são também depois exponencialmente exploradas também do exterior para o interior, até por ex-jogadores que têm alguma responsabilidade também no ambiente de controvérsia que se gera à volta da seleção e do selecionador. A utilização de Nelson Cuevas é disso um exemplo ilustrativo, porque me parece que em nada a equipa beneficia pelo facto de utilizar em simultâneo 3 jogadores que são muito semelhantes, ou seja, são jogadores que têm nos seus clubes, por exemplo, posicionamentos muito semelhantes, muito idênticos. E com isso perde a seleção do Paraguai a possibilidade, por exemplo, prescindindo de um desses jogadores, se calhar ter um jogador no meio campo que pudesse ordenar e que pudesse traçar o jogo da equipa, dar-lhe pelo menos um traço ofensivo. Não é isso que está a suceder, já o dissemos, na primeira parte a equipa está de facto muito estendida no campo, joga em 50 metros, desde o primeiro defesa desde a defesa até o ataque, joga em 50 metros, mas depois, digamos que em 20 metros estão acantonados os defesas e os médios, e depois há uma distância cada vez, uma distância cavada entre os defesas e médios e o ataque, que é uma distância de facto em que a equipa faz com que a bola faz a equipa a bola percorrer de uma forma demasiadamente vertical, e sobretudo porque quando a bola chega ao ataque estão lá os três jogadores entregues a si próprios. Desse ponto de vista, a equipa venezuelana joga muito mais junta, mais próxima e está a conseguir controlar o jogo até ao momento com aparente facilidade. O corte de Rojas, antecipando-se a Angelucci. Pontapé de canto para o Paraguai. Santa Cruz. Não. José Cardoso. Ordaneta. Rojas. Depois daquela esplêndida jogada há pouco, Rojas aparece uma vez mais, ele que é o defesa esquerdo desta seleção, uma vez mais em constante apoio ao seu ataque. É um jogador de facto mais até do que sucede com Vallenilla no flanco oposto. É um jogador muito assíduo na forma como ataca a baliza do adversário. Lá estão os 3 jogadores do ataque. Atrás de si demora muito tempo o resto da equipa demora muito tempo a chegar. A bola chega e só muito depois é que chegam também os médios.
seleção do Paraguai. Vallenilla. Lançamento para da Silva. 5 minutos de jogo na segunda parte. 0-0 Paraguai, Venezuela. Atenção, agora um remate. O remate é de Enciso. Bola a bater no defesa da Venezuela. E por isso mesmo, pontapé de canto. Mais um para a seleção do Paraguai. É de facto de crucial importância que a seleção venezuelana consiga aqui um bom resultado, até porque o próximo adversário nesta fase de apuramento é o Brasil, a seleção do Brasil, e portanto é um jogo de grande dificuldade, grau de dificuldade máximo, e importará então à seleção venezuelana não perder pontos, ou pelo menos não perder a totalidade dos pontos que estão nesta altura em discussão neste jogo, para então conseguir depois manter uma certa margem de manobra razoável, tendo em vista a possibilidade de vir a perder o jogo com a seleção do Brasil. O corte é de Rei. Atenção, o pontapé de canto e o golo! Carlos Gamarra, uma falha gritante de marcação da defesa venezuelana, e daqui resulta o primeiro golo da partida, e eu diria que da única forma que seria possível à seleção do Paraguai marcar um golo à Venezuela. Vejamos, pontapé de canto, vamos ver na repetição, Carlos Gamarra, e não é a primeira vez que isso sucede no jogo, com total liberdade de movimentos. Eu quase diria total e escandalosa liberdade de movimentos de Carlos Gamarra. Ora, vejamos. Alguém falhou na marcação. Alguém fez a marcação apenas com os olhos e aí está. A consequência imediata disso mesmo é que o Paraguai finalmente chega a uma posição de vantagem no marcador. É o segundo golo de Carlos Gamarra nesta fase de apuramento, neste torneio sul-americano de apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo 2006. Rojas. Agora Santa Cruz. Paredes. Gavilán. Não, Nelson Cuevas. Paredes. Enciso. Carlos Gamarra. Da Silva. Ainda Gamarra. Gamarra já se apercebeu também da aproximação de um outro avançado da Venezuela. Este é Nelson Cuevas, avançado do River Plate. Está em grande forma, pelo menos no seu clube, na Argentina, no campeonato argentino. Urdaneta. Rojas. E aí vai ele. Parece ser um bom jogador este Rojas. Jogador da Venezuela, número 17, defesa, pode dizer-se defesa médio-ala esquerdo. Tal é a facilidade com que ele percorre todo o flanco. Joga no Atlético Nacional da Colômbia. Arango. Joga bem agora a seleção da Venezuela. Castellín. Luís Vera. Recupera Nelson Cuevas. Depois o corte de Luís Vera. Jiménez. Castellín. Sobra a bola para Jiménez.
Rei. Jiménez. Castellín. A falta, entretanto, assinalada da Silva. Aí está Carlos Gamarra, capitão da equipa do Paraguai e autor do único gol da partida até o momento. Pontapé para Rei. Com alguma dificuldade para defender o guarda-redes Justo Villar, até pelo imprevisto da situação, pelo imprevisto do pontapé de Rei. É um belíssimo pontapé do jogador venezuelano, defesa central, ele que tem 6 golos marcados na seleção. Atenção, quase aqui a equipa da Venezuela a chegar ao gol do empate. Também na marcação de um pontapé de canto. Depois a falta assinalada a Rojas, cometida sobre José Cardoso. Vejamos o tal pontapé de canto de que resultou, exato, e de que resultou o golo de Carlos Gamarra. Saída de José Cardoso. A grande estrela desta seleção paraguaia. O melhor marcador de sempre da seleção do Paraguai. O melhor marcador desta fase de apuramento do Paraguai. 5 golos marcados. A entrada de César Ramírez, jogador do Cerro Porteño. Já jogou também no Sporting, se bem se lembram. Uma passagem quase episódica pelo Sporting de César Ramírez, que, no entanto, no campeonato paraguaio se tem afirmado como um valor indiscutível do futebol do campeonato e do futebol paraguaio e da seleção, por extensão. É, de facto, uma presença constante nos convocados da seleção do Paraguai, César Ramírez. Valenilla, Jiménez. A Venezuela, que nunca se conseguiu qualificar para uma fase final do Campeonato do Mundo. Já foi oitava classificada em 2002. Depois, em três edições consecutivas desta fase de apuramento, ficou mesmo no último lugar, em 1990, 94 e 98. Também ficou numa altura em que esta fase de apuramento era disputada em moldes diferentes dos atuais. Ficou em quarto lugar do Grupo A, na fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 86. Na altura o grupo da Venezuela era formado pela Argentina, o Peru e a Colômbia. Quarto lugar, e assim tem sido praticamente o percurso da seleção venezuelana desde o início e desde que se iniciaram estas fases de apuramento da zona sul-americana para o Campeonato do Mundo. E a primeira foi em 1966 para o Campeonato do Mundo de 66. A Venezuela ficou em terceiro lugar de um grupo de 3. Uruguai e Peru eram as outras seleções. Portanto, é um futebol sem grande expressão, aliás, com pouquíssima expressão internacional. A um nível regional também tem uma expressão muito diminuída. Está aí a fazer um sensacional início de apuramento, ou desta fase de apuramento, umas 7 jornadas para já com 10 pontos conquistados.
que é uma coisa que nunca se tinha visto nesta zona sul-americana, neste torneio sul-americano de apuramento para os mundiais. É surpreendente, de facto, o futebol que tem sido apresentado pela Venezuela. De recordar que a Venezuela está no 6º lugar, ou pelo menos à entrada para esta jornada estava no 6º lugar e a 3 pontos do primeiro classificado. Na altura estava a 3 pontos do primeiro classificado. Agora está a 6, momentaneamente a 6. Jiménez. O passe de Arango para Rojas. Tem pela frente Sarabia. Defendeu bem. Justo ao Villar. César Ramírez. Nelson Cuevas. Gavilán. De novo Cuevas. Já ultrapassamos o primeiro quarto de hora da segunda parte. Aí está Cuevas e um pontapé. No jogador paraguaio de Vallenilla. Cartão amarelo para o defesa venezuelano. Amplamente merecido. Aliás, é Luís Vera. Capitão da equipa venezuelana, Luís Vera. A acertar em cheio no seu adversário. Mas é em cheio mesmo. Rojas. Lançamento para Sarabia. Sarabia, número 2 da seleção do Paraguai, é um defesa central numa equipa que utiliza 3 em simultâneo, pelo menos neste jogo assim tem sido. É recorrente na seleção do Paraguai a utilização em simultâneo de 3 defesas centrais. Embora Sarabia, há aqui a forma como a equipa do Paraguai defende é um misto, acaba por ser uma coisa híbrida entre uma defesa clássica de 4 unidades e aí Sarabia tem um deslocamento para a direita, mas sem nunca ou quase nunca ultrapassar a linha de meio campo, porque de facto é um jogador de tração atrás, claramente. Pontapé de Ray. Cuevas. Paredes. Sarabia. César Ramírez. Bem jogado por Ramírez. O corte de Ray. Carlos Paredes. Finalmente Urdaneta. Tentar colocar a bola em Arango. Saiu-se bem. Cáceres. Isto é da Silva. O próximo jogo desta seleção do Paraguai será contra a Colômbia, em Barranquilla. A Colômbia também não está a fazer uma fase de apuramento famosa. Pelo contrário. Bem jogado por Cuevas, mas não passa por Ray. De facto, um dos melhores jogadores da Venezuela em todo o jogo. Defesa central, número 3, Ray.
Arango. Rojas. Bola a sobrar para Enciso. Atenção a esta jogada de ataque do Paraguai. César Ramírez. E depois o pontapé de Vallenilla. Enciso. Cruzamento. E novamente Vallenilla. Bola a bater ainda em Roque Santa Cruz. Pontapé de baliza para a Venezuela. Arango. Sarabia. Substituição. Talvez na seleção venezuelana. Saída de Paes. Ricardo Paes, número 11. A entrada de Rondon. Rondon é um outro avançado. Era a grande dúvida, claramente, a grande dúvida que sobressaía do 11 inicial e sobressaía também durante a semana, durante toda a semana de preparação deste jogo na seleção venezuelana, quem jogaria no ataque, ou Castellín ou Rondon. Pois bem, agora numa fase em que é preciso apertar o cerco à defesa do Paraguai, jogam os dois. Aí está Rondon a tentar colocar a bola em Castellín, agora sim com dois avançados fixos. A seleção da Venezuela tenta ganhar profundidade de jogo e tenta sobretudo ganhar mais peso no ataque, e vamos ver de que forma é que também se adapta a esta situação a defesa do Paraguai. Rey, Jiménez, Vallenilla, Arango, Luis Vera para Rojas, cortou da Silva, Cuevas, recupera para a Venezuela Rondon. Bola para Jiménez. Rojas. Bem jogado. E depois o remate, finalmente, de Urdaneta. Vejamos, tentativa de cabeceamento de Arango, bem como de Castellín. Bola a sobrar para Urdaneta e finalmente o remate, ainda assim sem consequências para a baliza do Paraguai, que se mantém a vencer por 1-0. Prevalece o golo de Carlos Gamarra, capitão da equipa paraguaia. Rojas. Continua Rojas com as suas expedições pelo flanco esquerdo. Rondon, bem jogado. Arango, ainda Rondon. Péssimo cruzamento de Rondon. Estamos a 20 minutos do final da partida. Em Asunción, o Paraguai a vencer em casa por 1-0. Nova substituição, agora a saída de Urdaneta. Nova substituição então na equipa da Venezuela.
A entrada de González. Urdaneta, jogador que saiu, número 10, joga no Young Boys da Suíça, é também o jogador mais internacional desta equipa. Quanto a Rondon, o avançado que há pouco entrou, joga no Campeonato Brasileiro, no São Paulo. É também um jogador que está em boa forma no campeonato, no Brasileirão, Rondon. E agora foi González quem entrou na equipa da Venezuela. Héctor González. Joga também na Argentina, no Quilmes. É também um médio e, portanto, desse ponto de vista, quero crer que o treinador da seleção venezuelana não pretendeu, com esta substituição, alterar drasticamente a estrutura que nesta altura tem em campo e a estrutura tática que nesta altura serve a equipa. Tão só terá pretendido o selecionador venezuelano refrescar a equipa e refrescar, sobretudo, a equipa numa zona que é nevrálgica, que é no centro do terreno e onde praticamente começam a ser ordenadas todas as ideias de jogo de uma equipa de futebol. Cá está Luís Vera, capitão da equipa. González, aí está, González mais avançado, é um jogador menos, se calhar menos criativo, menos pensante do que Urdaneta, mas mais explosivo, e nesta altura se calhar aquilo que mais precisa a equipa da Venezuela é de jogadores que consigam fazer uma boa aproximação à grande área do Paraguai. Bem jogado agora, da Silva. Santa Cruz. Cruzamento de Gavilán, cortou o Rei. Está encurtado tudo. Bem jogado. Paredes. Magnífica a jogada agora do ataque do Paraguai. O corte de Rojas e depois sanduíche. Castellín. César Ramírez. Cortou Cícaro. González. Héctor González. A falta assinalada ou não? Pelo árbitro do encontro sobre Rondon. Mal assinalada. Até porque Cáceres fica a uma distância bem visível do seu adversário, portanto, não podendo sequer tocar-lhe. Rondon. E agora sim. Agora está ali aquele senhor de costas, vejam, Arango, número 18. Já tem a bola nas mãos e certamente que já não a vai largar até que chegue o momento de marcar o livre. Também por perto está González, mas admito que seja Arango aqui a tentar mostrar aquela que é uma das suas especialidades e que é a marcação de livros. Ele tem um bom pé esquerdo. Também o faz com regularidade na equipa do Mallorca. Entramos mesmo no último quarto de hora da partida. Por ali estão Rei e Arango, mas eu admito que seja Arango a rematar. Aí está o remate de Arango e depois Rojas para uma defesa segura de Justo Villar. Aparentemente passou o perigo para a baliza do Paraguai. Santa Cruz.
É sem dúvida o jogador mais virtuoso desta seleção paraguaia, Roque Santa Cruz. Cuevas. Valenilla. Jiménez. Cícero. Rojas. Circula bem a bola entre os jogadores venezuelanos. E lá vai Rojas agora a fazer falta sobre Sarabia. É tão ostensiva que nem vale a pena comentá-la. Outra substituição será na seleção venezuelana, saída do avançado que iniciou o jogo, Castellín. E a entrada de Moreno. Número 26 é outro avançado. Castellín, por sinal, é dos poucos jogadores desta seleção venezuelana que jogam no campeonato local. Jogam numa das melhores equipas do campeonato venezuelano, no Caracas. A entrada de Wilfred Moreno. Nesta seleção do Paraguai estão também 9 jogadores entre titulares e suplentes, 9 jogadores que fizeram um torneio olímpico fabuloso, chegaram à final contra a Argentina, foram medalha de prata no torneio olímpico de futebol, nos Jogos Olímpicos de Atenas, o que quer dizer que aparentemente o futuro está assegurado na seleção paraguaia, e isto já com um ligeiro declínio de alguns dos jogadores que ainda são importantes na seleção, mas a quem não se vaticina um futuro muito alargado no tempo na seleção do Paraguai. Casos de Carlos Gamarra, por exemplo. Rojas cortou a defesa do Paraguai para Rey. Possibilidade de contra-ataque. Saiu Gavilán. Entrou Barreto. Este é Nelson Cuevas. Bem jogado por Cuevas, mas não passa por Jiménez. Recupera Cuevas e pontapé de canto para o Paraguai. Não foi uma jogada de facto primorosa, a de Nelson Cuevas, mas valeu pelo menos pela persistência do jogador paraguaio, que conseguiu arrancar a Jiménez um pontapé de canto para a seleção do Paraguai. E lá está Carlos Gamarra, de lembrar que o único gol da partida foi marcado na transformação de um pontapé de canto. González. Rojas. González. O braço de Roque Santa Cruz a impedir que González se dirigisse para a baliza do Paraguai, a impedir que a jogada tivesse prosseguimento. Nesta altura a Venezuela já ataca com toda a sua artilharia pesada. São os avançados que estão em campo, são também os defesas que se juntam em situações ocasionais aos jogadores mais adiantados, e isto formando, digamos que, ali um ataque de peso em circunstâncias muito especiais do encontro, nomeadamente na marcação de livres e de pontapés de canto. Rondon, González. E o desportivismo tem destas coisas. Ficaram 2 jogadores lesionados. Carlos Gamarra
de um lado e González do outro, e mesmo na iminência do Paraguai conseguir um bom contra-ataque de certo modo perigoso, nem isso ainda assim convenceu o jogador paraguaio da bondade de se fazer esse contra-ataque, preferindo que fosse prestada então imediata assistência médica aos jogadores que estavam lesionados, sendo certo que um deles é da sua equipa, é portanto companheiro de equipa, e portanto isso também terá pesado na decisão do jogador de interromper uma iminente jogada de contra-ataque da sua seleção, da sua equipa, com os custos que daí advém. É, no entanto, uma decisão simpática e muito justa do jogador paraguaio. Vamos então ao resto do jogo. O corte de Sarabia. Está em grandes dificuldades, tem mesmo grandes dificuldades de locomoção. Carlos Gamarra, aliás, isso, a imagem é suficientemente esclarecedora. Está exaltado o selecionador venezuelano. O resultado certamente pesará no mau humor do treinador César Ramírez. Cortou Síquero. Rojas. Valenilla. Jiménez. Valenilla. Rondón. Bem jogado. Aliás, Moreno. González. Da Silva. E o lançamento é para o Paraguai, porque a bola embate-se ainda em González. E já não vai regressar ao jogo. Carlos Gamarra é substituído por Julio Manzur, que assim vai jogar estes últimos minutos do encontro, numa altura em que o Paraguai vence por 1-0. Golo marcado justamente pelo jogador que acaba de substituir Carlos Gamarra. E continua inconsolável o selecionador venezuelano. Agora, atenção a esta jogada de ataque da Venezuela. Arango. Sucedem-se, entretanto, as quedas, sucedem-se as paragens do tempo. Sucederão, nesta altura, algumas situações e alguns truques que são recorrentes num jogo de futebol, sobretudo numa equipa que está a vencer com uma margem tão precária no resultado e sobretudo quando se sente um pouco pressionada pelo adversário. Não é certamente coincidência que nos últimos minutos os jogadores, ou a esmagadora maioria dos jogadores que têm caído no chão e que por lá se deixam ficar, sejam de nacionalidade paraguaia. Síquero. Já estamos nos últimos 5 minutos da partida em Asunción. O Paraguai vence por 1-0 a Venezuela. Cortou Rey. Grande exibição deste defesa central. Rey, o segundo jogador mais internacional de sempre da Venezuela.
esta exibição ajuda também um pouco a perceber por que motivo é que já acumulou tantas internacionalizações este defesa central Rey da seleção da Venezuela, um dos muitos jogadores, dizia eu, da seleção da Venezuela, da seleção da Venezuela, que jogam fora do seu país, jogam no Pontevedra de Espanha. Valenilla. Moreno. Arango. Luís Vera. González. Arango. E para a seleção do Paraguai, claramente já não é a bola muito que interessa, é o resultado. Nesta altura, para o Paraguai, a bola é quase um bem supérfluo que a equipa pode eventualmente dispensar, desde que consiga resistir a esta maior pressão da seleção venezuelana à procura do golo do empate. Acabou mesmo por ser expulso o selecionador venezuelano. Rojas. Valenilla. González. Moreno. E os jogadores venezuelanos parece que têm que começar a treinar um bocadinho melhor os cruzamentos. São momentos de algum, eu não diria dramatismo, porque essa é uma palavra e é uma expressão demasiado forte para poder ser aplicada a um jogo de futebol, mas se calhar momentos de alguma angústia de um lado e do outro. Angústia de quem defende este resultado magro de 1-0, esta vantagem muito precária de um golo no resultado, mas também a angústia de quem sente que ainda pode conseguir chegar pelo menos ao empate, mas também já verifica que o tempo já não é muito, se calhar também a disponibilidade dos jogadores também não ajudará. Cartão amarelo para Enciso. Há aqui jogadores certamente já desgastados na seleção da Venezuela, e nestes últimos minutos será certamente um jogo típico destes finais tensos, com uma equipa a tentar tudo por tudo no ataque e outra equipa a resistir da melhor maneira que sabe na defesa. Mais um pontapé de canto para a seleção da Venezuela. E aí está, pé em riste assinalado ao jogador paraguaio. E o que é facto é que praticamente em cima dos 90 minutos, Arango certamente não deixará de ter outra oportunidade para rematar a baliza de Justo Villar. Vejamos, Arango, Vera, Rey, 3 minutos para além dos 90, e não sei se a Venezuela, no tempo que resta de jogo até ao final da partida, voltará a ter uma oportunidade tão importante como esta. Arango parece ter desistido da possibilidade de reincidir na tentativa de rematar e na tentativa de fazer o golo. Aí está. Talvez mesmo o Rey agora.
Remate de Rei, a bola a bater com violência na barreira e depois sim na recarga Arango a não conseguir muito melhor. A bola bateu em Roque Santa Cruz. Está praticamente esgotado o primeiro minuto de compensação dos 3 que o árbitro entretanto concedeu. E não parece que vá fugir à seleção do Paraguai mais esta vitória. Vitória com a qual o Paraguai ascenderá provisoriamente ao 3º lugar deste torneio de apuramento, deste torneio sul-americano de apuramento, porque com 11 pontos mais 3 faz 14. Fica agora dependente também do resultado do jogo Chile-Colômbia. De recordar que o Chile e o Paraguai tinham os mesmos pontos antes do início desta jornada, desta 8ª jornada do torneio de apuramento. O Paraguai fica para já no 3º lugar, a 2 pontos do Brasil e a 1 ponto da Argentina. Confirmando-se este resultado, como aliás parece que se verificará. Quanto à Venezuela, mantém o 6º lugar e mantém os 10 pontos. Agora mais longe dos lugares que dão acesso automático ao Campeonato do Mundo. E de recordar que o próximo jogo da Venezuela é contra o Brasil. Cícero. Rondon. González. Valenilha. Cruzamento de Valenilha. Terá sido o último ataque da seleção venezuelana à baliza do Paraguai. Será? Vamos ver. Foi mesmo. Final da partida, Paraguai 1, Venezuela 0. O Paraguai é agora 3º classificado deste torneio de apuramento sul-americano, torneio sul-americano de apuramento para o Mundial 2006. Prevaleceu então o golo de Carlos Gamarra, marcado aos 52 minutos, num jogo muito equilibrado, num jogo ainda assim morno, com poucas possibilidades de golo.